Estão gostando dos encontros com Jesus? Eu estou curtindo, estou pensando se vai para março. Porque está tão bom ver as pessoas encontrando com Jesus, não é? Quanta gente a gente já viu encontrando com Jesus? Cada encontro é mais especial que o outro, cada um melhor que o outro. Falei com meu pai ontem, falou, e amanhã? Quem que encontra com Jesus? Aí eu falei, o centurião. Ele falou, qual deles? Eu falei, opa! Meu pai pastor, mais experiente que eu, 31 anos. Aí eu falei, vou pesquisar. Aí eu descobri. O centurião se encontrou com Jesus. Ele, qual deles? Aí eu descobri que tem 5 centuriões mencionados na Bíblia. 2 se encontraram com Jesus. Era só um pouquinho que eu vou achar aqui. No livro de Atos, fala de um centurião que estava envolvido com a prisão de Paulo e ajudou ele. Tem um outro centurião no livro de Atos que salvou a vida de Paulo. Tem um outro centurião chamado Cornélios. E esse aqui se tornou cristão em Cesareia. Foi fantástica a história dele. Tem um outro centurião, agora 2 que se encontraram com Jesus. Agora esses aqui, vamos com calma. Como que será que era a vida de um centurião? Vida de soldado não é fácil. Vida de soldado é complicado. Por quê? Porque, ainda mais naquela época. Império, hoje em dia é o seguinte, ser soldado não é tão difícil, né? Dependendo do que ele faz. Que é tudo com joystick. Manda um míssil lá, o computador tem uma câmera, vai lá, acerta. O soldado está aqui de longe mandando míssil. Difícil ter uma batalha que vai para a linha de fronte. Mas a gente viu aí o que aconteceu, Rússia e Ucrânia, terrível. Quantos soldados perderam a vida? Milhares já. Mas a vida de soldado naquele tempo era complicado. O Império Romano expandindo, lutando, e eles tinham que manter a paz. E o centurião, com certeza, era um bom soldado. Ele era aquele que se destacava, que vestiu literalmente a armadura, né? Vestiu a camisa, ele amava aquilo, porque ele tinha liderança, ele era bem treinado para ele chegar à posição de centurião. Ou seja, abaixo dele tinham quantos? O nome já fala. Centurião. Não tinha nenhum, né? Se for com S, 100, com S, não, com C. Então, tinha 100 soldados. E ele comandava 100. Era o centurião. E agora eles estão ali, enviados, provavelmente, para um lugar que eles não queriam ir. Ser centurião em Roma devia ser bom, né? Era a capital do império. Tinha o Coliseu, tinha aquelas, né? Aí o outro é enviado lá para o canto do império. Lá para o fim da linha. Vai lá para Israel, deserto, cheio de conflito. E uns falando lá que é o Messias e outro Messias e tal. E o povo querendo se revoltar e o centurião lá. 2 deles se encontraram com Jesus. Um deles, no último momento de Jesus. Lembra? O que aconteceu? Tinha soldados romanos ao redor da cruz. E aí Jesus acaba de morrer. A Bíblia diz que teve um terremoto, uma tempestade, que tremeu tudo. O centurião olhou para tudo aquilo e ele já sabia quem era Jesus. Ele estava acompanhando Jesus. Provavelmente ele ouviu algum dos ensinamentos de Jesus. Se ele é centurião, ele estava liderando tudo aquilo, ele sabia que Jesus foi chicoteado, que ele sofreu. Ele está acompanhando tudo aquilo. E quando ele vê o desfecho, eu já falei aqui, quando a gente verbaliza, isso tem muito poder. Ele falou. E as palavras dele estão registradas aqui na Bíblia. O que ele disse? Que declaração. Olhou para a cruz, aquele homem todo ensanguentado, recém-morto. E aí ele fala o que todos nós que somos cristãos deveríamos dizer. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Pense, o que é isso vindo da boca de um centurião romano? Ele era pagão. Eles adoravam ídolos. Eles achavam que o imperador, principalmente naquela época, depois a coisa foi mudando, era um deus. E eles adoravam esses deuses. E aí ele encontra realmente com o Criador. Está ali. O Filho de Deus. E ele reconhece. Como
como que ele reconheceu, sendo que ali também estava Anás e Caifás, que eram o quê? Sumos sacerdotes. Viviam no templo, no ritual de adoração a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Estão diante do cordeiro que está sendo imolado e não reconhece. E o centurião reconheceu. É uma lição para a gente, muito séria, porque o Espírito de Deus trabalha no coração de cada ser humano que vive nesse mundo. Nesse momento tem mais de 8 bilhões de pessoas e o Espírito Santo está falando com todo mundo, na mente e no coração. Para mim, esse é o maior milagre. Não é o milagre do paralítico, que a gente viu aqui no outro dia, não é semana passada o Bartimeu, que ganhou a visão de volta, não é curar o leproso. Para mim, o maior milagre é um coração transformado. E eu sei por experiência própria, que eu não fui cego e depois vi, não era paralítico e estou andando. Eu sei o que milagre que é ter um coração transformado, porque eu experimentei. E eu vejo a vida de outras pessoas. Como um centurião, imagina onde ele nasceu, como ele cresceu, como ele foi educado. Ele não foi um judeu que aprendeu desde pequenininho sobre a história de Abraão, Isaac, Jacó que se tornou Israel, as tribos. E ali em Israel eles sabiam tudo, viria o Messias. Ele não sabia de nada disso, ele não estudou tudo isso aí. Mas ele olhou para Jesus, o Espírito Santo falou e ele respondeu: esse é o Filho de Deus. É um milagre. E esse mesmo milagre se repete hoje. Continua acontecendo. Na minha vida e na sua vida, no seu coração, no meu coração. Porque como que a gente acredita nessa história? Como que a gente olha para esse livro aqui, ó, e acredita? Isso aqui não é história, isso aqui é real, aconteceu. E esse Jesus é mesmo o Criador. Eu creio nisso, eu dou minha vida por isso. E é literal. Se eu tiver que morrer por isso, eu morro. Mas eu também vivo dizendo, Deus não quer que você morra por Ele, Ele quer que você viva por Ele. Isso é dar a vida. Isso é dar a vida por essa verdade. Viver por Ele. Todo dia, cada hora, cada minuto. Para ser pleno. Para estar feliz. O centurião respondeu aquilo. Incrível. Por que eu estou dizendo para vocês que isso é um negócio complicado? Porque tem gente que vai a vida inteira à igreja, que se diz cristão, e não consegue reconhecer Jesus na própria vida. Jesus está ali, falando ao coração, à consciência, e a pessoa não reage. Ela não percebe, ela não vê Jesus. Está igual lá aquele povo judeu, que estava diante de Jesus e o que eles queriam era matar. Como? Aquele que te deu a vida, você quer tirar a vida daquele que te deu a vida. Tem histórias que a gente ouve por aí que são impressionantes, mas lá no Velho Testamento, essa semana eu me dei conta de uma coisa que eu nunca tinha me percebido. No tempo de Elias, não estava chovendo, 3 anos e meio, Elias falou, não vai chover. E aí Elias falou o seguinte, olha, só vai voltar a chover quando eu orar, e quando eu disser que chove de novo. Mas olha só, Elias foi para a beira de um riachinho, os corvos vinham, traziam pão e carne para ele, 2 vezes por dia. Acabou a água do riachinho, aí Deus mandou ele para a casa de uma viúva. E ele foi. No tempo de Eliseu, também aconteceu que Eliseu substituiu Elias, era outro profeta. Aconteceu outra coisa incrível. Tinha uma viúva, tinha uma mulher, deixa eu ver aqui direitinho. Que era uma viúva. As 2 mulheres tiveram um milagre. Um Elias fez e o outro Eliseu fez. Mas eu não tinha me dado conta disso. Eu quero ler com vocês Lucas 4, 23 a 27. Olha só. Lucas 4, 23 a 27. Olha o que Jesus diz a respeito disso. Isso me fez pensar. Lucas 4, 23 a 27. Olha só. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura a ti mesmo.
Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. Jesus estava visitando Nazaré, e o povo rejeitou ele, porque conhecia ele desde a infância. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso. Aquela viúva que Elias foi visitar e Deus mandou para a casa dela, ela não era do povo de Israel. E aí Jesus falou: estava cheio de viúva em Israel. E eu mandei Elias para Sarepta de Sidom, para multiplicar lá a farinha e o óleo, para ter o que comer, para salvar ela e o filho. Estava cheio de leprosos em Israel. Mas quem que recebeu a cura de Eliseu? Naamã, que veio lá, hoje é Irã, lá da Pérsia. Lá veio ele e foi curado. Está entendendo? Deus ama todos. Deus tem salvação e bênçãos para todos. Não é porque a pessoa vai na igreja, tem uma Bíblia, se diz cristão, que ela é mais especial que o outro. Não é. E ela está em desvantagem se ela faz tudo isso e não reconhece Jesus. Ela fica para trás. O outro que está ali, que a gente despreza na rua, e olha a pessoa passando e fala: esse aí, você não sabe, não conhece o coração, não sabe que ligação e conexão tem com Deus, se está reconhecendo Deus na vida. Eu não julgo ninguém. Que às vezes passa uma pessoa e a gente olha, né, com preconceito, dependendo do jeito que está vestido, está meio esquisito, está meio diferente, porque tem um cabelo azul ou cor-de-rosa, porque está cheio de tatuagem no braço, nas pernas. A gente fala: essa pessoa aí tem piercing em tudo que lugar que dá para ver e em lugar que não dá para ver. Não é? E daí? Deus está preocupado com isso? Aí eu vou ficar preocupado se Deus não está? Deus quer o coração. Essa pessoa pode estar pertinho de Deus e Deus está dando bênçãos para ela e está ajudando ela, porque ela está reconhecendo Jesus na vida dela, sem ela perceber. Mas ela está tendo uma conexão. E olha só como Deus abençoa aqueles que dão uma chance para Ele. Milagres incríveis acontecem. Só que eu não vou falar desse centurião. Agora a gente vai para o texto do outro centurião. Que aquele lá na cruz reconheceu Jesus. O outro está em Lucas 7, 1 a 10. A história dele. Não, desculpa. Pode ser Lucas 7, 1 a 10. Ou também Mateus 8, 5 a 13. Eu vou ler em Mateus. Mateus 8 diz assim, verso 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, pausa. Cafarnaum. Já ouviram falar dessa cidade? Aparece várias vezes na Bíblia. Eu tive lá, acho que umas 3 vezes. Fica na beira do mar da Galileia. Era a cidade onde morava um dos discípulos de Jesus. Quem arrisca dizer qual? Qual morava em Cafarnaum? Pedro. Esse mesmo. Jesus foi lá em Cafarnaum e curou a sogra do Pedro. Difícil entender, né? Será que o Pedro pediu ou agradeceu? Talvez nenhum dos dois, né? Jesus foi lá em Cafarnaum. Ele ia muito lá. Pertinho de Cafarnaum foi onde ele pregou o Sermão da Montanha. Tem um local lá, perto de Cafarnaum. Ele chega em Cafarnaum e um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Olha que história esquisita. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. O centurião vai falar com Jesus. Não está pedindo nada para ele. Vai pedir alguma coisa para o servo, que está doente, está paralisado. Provavelmente o servo de um centurião romano. Era romano? Pensa bem. Está lá em Israel. Provavelmente o servo era o quê? Era de Israel. Era um judeu. Um centurião romano chega para Jesus e vai pedir pelo servo judeu. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor,
não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados, sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Olha que coisa incrível. Jesus só falou nessa história toda 3 palavrinhas aqui. Eu irei curá-lo. O centurião está dando um sermão para Jesus. Senta aí, vou te explicar uma coisa, Jesus. Imagina, a coisa funciona assim, ó. Eu tenho poder, eu mando, tal. Mas eu não sou digno de receber você na minha casa. Né? Então, você falou aí, você tem autoridade. E eu acredito. Jesus viu aquilo. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Que fé! Eu pensei em pedir para vocês fazerem uma coisa, mas não vou pedir, porque já sei que não vai rolar. Porque tem uma mensagem lá do nosso refúgio, que está gravado lá no YouTube, que eu falo que eu vou falar agora. Mas eu vou falar agora porque vocês não vão lá ver. Já está muito lá para trás. E hoje já é a mensagem do nosso refúgio, número, eu tenho mania de contar as coisas, 110. Então já tem 110 mensagens lá. Só para quem gosta muito, né? Para querer ver os outros que estão lá. Toda semana tem uma nova, 110 hoje. Mas eu falo sobre a fé e os níveis de fé. Então, se alguém ficar curioso, foi no verão de 24. Então já tem quase 2 anos, né? 1 ano e meio. Está lá. O que eu falo sobre a fé? A fé do centurião, na minha maneira de ver, é o maior exemplo de fé que tem na Bíblia. Daqueles que se encontraram com Jesus. Aí lá eu falo, vou resumir aqui, em 1 minuto. Nível 1, São Tomé, o descrente. Andou com Jesus 3 anos e meio, sabe nada. Oh, não era São Tomé, era outro nome, devia chamar ele. Brincadeira. Jesus aparece, depois que morto, ressuscitou, aí apareceu para os discípulos, conviveu com eles. Aí durante a semana, Tomé falou, eu não estava lá não, que história é essa aí? Não, a gente estava lá na sala, ele não bateu na porta, apareceu no meio da gente. Assim, e a gente achou que era um fantasma, não era fantasma não. E ele estava bonito, a gente até achou que não era ele, mas era ele. Tomé falou o quê? Eu não acredito não, eu não acredito. Tomé é a gente que está falando, a gente viu com os nossos próprios olhos, a gente tocou nele. Ele falou, não, só acredito se eu ver com os meus próprios olhos e se eu tocar com a minha própria mão. Senão eu não acredito. E aí, o que acontece? 1 semana depois, Jesus aparece de novo no meio deles, do nada, sem bater na porta, apareceu. E já olhou para o Tomé, já apareceu de frente para o Tomé. Tudo certinho, já apareceu. Tomé, vem aqui. Pega aqui, ó, põe a mão aqui. Tá vendo aqui, ó? Você não queria tocar na ferida? Tá aqui, põe a mão aqui. Vem cá ver se eu sou fantasma. Tá me reconhecendo? Minha voz? Tomé estremeceu. Foi lá e pegou mesmo. Era um Tomé mesmo, né? Foi lá, pegou, pôs a mão, olhou, caiu de joelhos. Senhor meu e Deus meu. Primeiro que chamou Jesus de Deus. Você é Deus. Jesus olhou para ele. Aí eu fiquei pensando, né? Jesus vai dar uma bênção. Falar, Tomé, que bonito que você falou. Finalmente você entendeu que eu sou Deus, né? Não. Ele falou, você acreditou? Porque viu? Mais feliz é o Fumiaque. É Elis. É a Marineide. É o Lindomar. Que não vão me ver e vão crer em mim. Jesus lembrou da gente. Ele elogiou a gente para o Tomé. Falou, sua fé é muito pequena. Muito pequena. Você precisa me ver, ouvir minha voz, tocar em mim para acreditar. Qual é o nível 2 de fé?
Nível 2 é aqueles que acreditam em Jesus, muito mais que o Tomé, mas tem que ter uma evidência. Tem que tocar. Lembra da mulher que estava com fluxo de sangue? Aí ela foi lá e chegou e falou, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. E ela foi, tocou e foi curada? Foi, na hora. Aí Jesus parou tudo e falou, não, quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos, tá de brincadeira, né? Tem uma multidão em volta, todo mundo te tocou. Falou, não, saiu o poder de mim. Aí ela, bem tímida, né? Fui eu. Aí falou, tua fé te salvou. Não foi meu manto não é mágico, não. Ele tinha que fazer isso, para mostrar que foi a fé. Precisava ter tocado? Tem manto mágico? Não, varinha assim, ó, né? Do Harry Potter? Tchum. Não. Então Jesus parou e fez aquilo para poder entender. Esse é o nível 2 de fé. Aí, qual é o nível 3? É a pessoa que não precisa tocar, mas acha que Jesus tem que estar ali. Maria e Marta. Maria e Marta. Marta mandou chamar Jesus. Ó, teu amigo Lázaro está doente, para morrer. Vem logo. Mas Jesus não foi. Quando ele chegou, Marta foi correndo lá. Quando que ele chegou? Muitos dias depois, né? Porque ele não foi antes dele morrer, ele morreu, aí 4 dias depois do funeral, Jesus aparece. Aí Marta vai lá e fala para ele, bem bonitinho assim, Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé no Senhor. E eu sabia que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei disso. Aí, passa um pouquinho, o que veio? Maria. A Marta veio primeiro, aí veio Maria. Mesma coisa. Ah, Senhor, por que você não veio? A gente estava te esperando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Tinha muita fé, elas tinham fé, elas criam. Mas elas estavam ligando a fé que elas tinham em Jesus e o poder de Jesus à presença dele. Ele tinha que estar ali. Jesus não foi, por isso que ele morreu, porque se ele estivesse aqui. Você acha que Jesus não podia fazer um milagre de lá? Ele faz milagre da minha vida hoje, eu sei lá onde ele está nesse universo. Está bilhões de anos-luz lá, não sei aonde. E milagre na minha vida todo dia. Não precisa dele estar aqui, porque ele está aqui. E aí Jesus vai lá e faz um milagre, e ressuscita Lázaro. Aí chega o centurião. Jesus olha para o centurião. Esse homem pagão, vem de Roma, um soldado. Eu vou oferecer para ele muito mais que todo esse pessoal aqui de Israel. Aí ele fala o que quer, o meu servo está doente e tal. Jesus falou assim, não se preocupa não. Aquela frase Jesus estava dizendo, eu vou te dar a minha presença, que Maria e Marta queria. Eu vou lá na sua casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para o seu servo me ver. Ele vai ouvir minha voz. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar nele. Ele estava oferecendo tudo que os outros que tinham fé pequena pediram, queriam, precisavam. E aí a surpresa, Jesus ficou surpreso. Por quê? Ele falou, eu dou tudo. Minha presença, meu toque, minha voz, vou lá curar ele. Ele falou, não precisa. Não precisa não. Eu tenho autoridade. Eu falo para o soldado, vai, ele vai. Eu falo para o soldado, vem, ele vem. Eu mando fazer, ele faz. O senhor tem autoridade. O centurião reconheceu em Jesus autoridade. Se o senhor falar aqui, meu servo lá, ó, vai ser curado. Aí Jesus fala. Estão aprendendo aí? Estão vendo? Em Israel não tem fé. Eu não encontrei como desse centurião. Não tem. E um dia vai ter gente que vai vir do oeste, do leste, vai sentar com Abraão, com Isaac, com Jacó na mesa, e o povo de Israel não vai sentar. Vai ter gente da Bahia que vai sentar. Até portuguesa vai sentar. Que mais? Japonês, fajuto, fumiaki, belga, vai sentar, Jesus falou. Martin. Wellington, você é de onde? Eu estou tentando lembrar. Terra dos meus pais. Como que eu vou esquecer? Wellington é de Goiânia. Vai ter até goiano, do pé rachado, como eles falam. Vai sentar lá com Abraão, Isaac e Jacó. É isso aí. Por quê? Porque
aceitaram Jesus, tiveram fé em Jesus. E Jesus falou, então, eu não vou não preciso ir. O homem acredita em mim, pode ir. Está feito conforme a tua fé. Naquele momento, como a gente sabe que foi naquele momento? Que o centurião foi para casa na hora, chegou lá. Que hora que você começou a ficar bem? Falou, olha, tal hora. Sabia, já sabia. Era a hora que Jesus falou. Bom, não dá para terminar de outra maneira. Deixa eu ver se está na hora de terminar. Tá bom já, né? Mas tem que ter, falta o quê? Falta o quê para terminar? Não, antes da oração sempre tem outra coisa. Falta a história. Falta a história. Porque o contador de história não fica sem contar a história. E eu escuto uma história boa uma vez e vai para o resto da vida. Tem que contar a história. E essa história que eu vou contar para vocês. Conheci o rapaz com quem aconteceu essa história. E eu era criança. E eu nunca me esqueci. Que eu vi a emoção nos olhos dele, na voz dele quando ele contou. Ele não era centurião. Era um soldado. E era um soldado de fé. E eu vou dizer para vocês, o soldado Santos tinha a fé do centurião. E por isso aconteceu com ele o que aconteceu. Vamos deixar para a semana que vem, né? Parece final de entrevista do Jô Soares. Né? Quando ele fala assim, conversei hoje com... Aí todo mundo, que sabe que foi bom, né? É o contrário, em vez de aplaudir, não, foi bom. Porque não quero que acabe. Não, a história é boa, vou contar. Os Santos. Wellington, de Goiânia. Foi lá em Goiânia que eu vi a história dele. Quando eu ouvi a história dele, ele devia ter uns 24 anos de idade, mais ou menos. E ele era um rapaz bem apessoado, magro, alto. Goiânia fica pertinho de que grande capital? Brasília. Então, eu me lembro, quando eu fiz 18 anos, fiquei com medo de ter que servir um ano no exército. Porque lá em casa, minha mãe dizia assim, meu pai dizia assim, menino para aprender a virar gente, porque tem alguém aqui que fala que menino não é gente, né, Maurício? Então, menino para aprender a virar gente, ou vai para o internato, ou vai servir no exército. Mas eu já tinha passado pelo internato muitos anos, então não precisava do exército, Deus me livrou. Não precisei. Essa é outra história. Mas aí o que acontece? O rapaz no Brasil chega naquela idade e ele tem que passar um ano servindo o exército. Você serviu? Não? Se livrou também, né? Ou fugiu? Quem que teve que servir um ano aqui? Cadê? Lá no Brasil. Serviu? Menor que serviu. Onde você serviu? Belo Horizonte. Foi bom? Não precisa nem dizer, né? A xepa não era boa? A xepa é a comida do bandejão no quartel. É, comida boa. Né? Isso é bom quando tem proteína, baratinho, um grilo e tal. Né? Não é fácil. O Santos, por ser alto, bem apessoado, um rapaz forte, com 18 anos, não foi para nenhum quartel em Goiânia. Ele foi escolhido para o BGP, Batalhão da Guarda Presidencial. Brasília. 3.000 soldados. Os melhores do Brasil são escolhidos e vão para lá servir o presidente. E o Santos foi. Só que tem um problema. O Santos era um cristão. E era um cristão de verdade. O Santos fazia parte de uma igreja chamada Adventista. E ele aprendeu que a Bíblia ensina que tem 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus. E que esses mandamentos não foram mudados por Deus. Então, quando fala no 4º mandamento que o sábado é um dia de descanso, os santos tinham o costume de descansar. Ele não trabalhava. Era o dia dele ir na igreja, era o dia dele passar com Deus e com a família. Só que agora ele estava dentro do quartel. E as regras do mundo de fora não se aplicam. O que aconteceu? Poucos dias depois, poucas semanas depois, tinha a escala que eles tinham que fazer guarda na madrugada, passar a noite, numa guarita. Ele estava recebendo treinamento e o nome dele apareceu. Aí ele falou com o sargento e disse assim, olha, estou aqui para servir, mas acima de tudo eu sirvo a Deus. E na lei de Deus diz assim, então eu sigo a lei de Deus. Ele falou, olha, aqui não funciona assim. Aqui você tem que ir. Aí ele falou, mas eu não vou. Ele falou, então você vai ficar preso.
E disse quantos dias ele ia ficar preso. Aí ele foi e ficou preso. Quando ele saiu de lá, os amigos, os colegas ali começaram a falar com ele, falando: Santos, você está de brincadeira, né? Bobeira isso aí. Ele falou: não, eu sigo a palavra de Deus. Falou, eu sou obediente, eu sirvo. Ele falou: passaram antes de você aqui, a gente já ouviu falar. Outros, na mesma situação. E eles não se importaram. Era gente da sua igreja. Ele falou: é problema deles. Eu tenho minha consciência e eu sigo minha consciência. E isso aconteceu algumas vezes. Só que aí o Santos começou a chamar muita atenção. Porque ele sempre ia preso quando o nome dele saía na escala. E o sargento, né, do batalhão, sob o qual ele estava, né, servindo ali, começou a pegar no pé dele. Primeiro porque ele era desobediente, desrespeitoso e tal, não estava seguindo o negócio direito, mas tinha outro motivo. O Santos acordava mais cedo que todo mundo. Ele tinha os coturnos dele, aquelas botas pretas que vêm até o meio da canela assim, e ele engraxava e deixava aquilo brilhando, parecia um espelho. Ele pegava a farda dele e ele passava e engomava, que não tinha uma dobra. Ele se destacava no meio de todo mundo. Ele brilhava. Parecia aquela moedinha de 1 centavo de euro, quando é novinha, que brilha, que é um negócio. Esse era o Santos. Aí o sargento chegou para ele um dia e falou: Santos, quero falar com você. É o seguinte, a partir de amanhã, você vai levantar 1 hora mais cedo do que você já levanta. Porque o que você faz com o seu coturno e com a sua farda, você vai fazer na minha, todo dia. O sargento estava com inveja. Queria estar bonito também, mas preguiçoso, né? Queria dormir. Lá vai o Santos levantar 4 da manhã, todo dia, para cuidar das botas dele e do sargento, da farda dele e do sargento. E assim ele foi sofrendo perseguição e uma série de coisas. Teve um momento difícil. Ele disse que ele estava praticando tiro ao alvo com fuzil. E ele falou que a bala estava já no fuzil, engatilhado para atirar no alvo. Ele estava com aquele capacete de ferro do exército, e esse sargento chegou por trás dele com alguma coisa de metal e deu uma pancada com toda a força. Ele disse que doeu. No ouvido ficou aquele barulhinho gostoso, tim, do metal. Eu não sei vocês, tem gente que é mais tranquilo. Eu estou ficando tranquilo, graças a Deus, que Jesus está me transformando. Mas eu sei o que é ser pavio curto. Eu sei. O Santos disse que teve que se segurar e orar, porque ele falou que a vontade era fazer o quê? A bala estava lá. Era só virar e disparar. E ele falou que se segurou e orou. Teve que ter paciência para aguentar toda aquela pressão. Os meses foram passando, o tempo foi passando. Isso aconteceu já faz muito tempo. A maioria aqui, estou olhando, não tinha nascido. Eu era criança quando eu ouvi a história, eu disse para vocês. Essa história aconteceu em 1984. Por que isso é especial? Porque em Brasília, o batalhão da Guarda Presidencial não era qualquer coisa. Porque o regime militar estava no Brasil até 85. Em 86 é que acabou. Naquela época, eu me lembro. Você lembra quem que era o presidente? O último presidente general? Você lembra, Enoque? João Figueiredo. João Figueiredo era o presidente. Então o exército era tratado de uma maneira especial. O Santos, porque se destacava, e ele era um dos melhores soldados, então ele começou a fazer parte do, eu não me lembro o nome, Dragões da Independência. Você já viu aquele uniforme lindo? Aquele capacete, parece capacete romano, parece o centurião romano, né? Com aquelas penas vermelhas assim em cima. O Santos estava ali. Era uma sexta-feira à tarde. E o Santos estava na rampa do Planalto, vestido daquele jeito. Porque o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, estava visitando o Brasil. E daqui a pouquinho ele ia passar ali, naquela rampa, na frente dele. Privilégio do soldado, né? Está ali pertinho do presidente brasileiro e do presidente americano. O problema é que era sexta-feira, de tarde, perto da hora do pôr do sol. Faltavam uns 40, 30 minutos, ficou um buraco naquela escadinha assim, de soldados. Porque o Santos saiu para adorar o Deus dele, na hora que Deus manda. O que aconteceu? Quando ele voltou no domingo,
Lá vai os santos presos de novo. Porque para ele, em primeiro lugar, Deus. E assim foi mais de um ano, um pouco mais de um ano, ele sofrendo perseguição. Sofrendo perseguição. E ele apanhando dos colegas, do sargento. Mas ele colocou Deus em primeiro lugar. Um menino, 18, 19 anos de idade. O que aconteceu? Deus vê tudo. Deus sabe tudo. E esse livro está cheio de promessas. Lembra, Marineide, que a gente estudou? Levítico 26. Você já leu? Está no meu computador, eu leio quase todo dia. Lá é a promessa para quem guarda a lei. Deus deu a lei e falou: quem guardar a minha lei, eu vou abençoar. E aí tem uma lista de bênçãos assim. Deus estava vendo os santos. Deus estava acompanhando ele. Chegou no final do ano, estão no auditório, 3.000 soldados. Terminou o ano. E eles iam ser dispensados. E aí teve uma cerimônia. E lá na cerimônia foi anunciado: o soldado do ano no Brasil, o soldado Santos, foi à frente, recebeu a medalha, tiraram a foto dele, ficou exposto lá no Palácio do Governo do Brasil por 4 anos. O nome dele, melhor soldado do ano de 1984. O uniforme dele foi para o Museu do Exército. E sabe onde ele passou o Natal naquele ano? Jantando com o presidente Figueiredo. Esse era o soldado Santos. Qual o nome do sargento? Não sei. Nunca vou saber. Nem quero saber. O nome do Santos está registrado lá em cima. E lá tem uma coroa de ouro com o nome dele. E essa coroa, Jesus quer dar para você. Jesus quer dar para mim. Se a gente tiver a fé do centurião, se a gente tiver a fé do soldado Santos, ele vai dar. Honra muito maior do que sentar à mesa no Natal com o presidente. Honra muito maior do que ter um uniforme no Museu do Exército, do que ter a foto exposta como soldado do ano. Deus tem honra para nós pela eternidade, de acordo com a Bíblia. E Ele quer dar para a gente uma coroa para reinar com Ele. No livro do Apocalipse diz que Jesus é o Rei dos Reis, porque Ele vai fazer de nós reis e rainhas para reinar no território do reinado dele. É o universo, obrigado. Que é o universo. Tem uma meia dúzia de galáxias aí, não sei se você já viu foto. Já pensou? Tudo que ele pede é o quê? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Pense no soldado Santos essa semana. Pensa na fidelidade dele. Pense no centurião. E pede para Deus: faz de mim um soldado no seu exército. Porque eu vou ser fiel. Ele tem recompensa para você? Tem. E eu termino lendo um verso que eu demorei para entender, porque eu sempre pensava na primeira parte do verso, e eu descobri a segunda parte recentemente. Hebreus, capítulo 11. Quem conhece sabe que capítulo é esse, né? Da fé. No verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como o centurião, como o soldado santos, creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam. Você está buscando a Deus? Está buscando a Deus com fé? Aqui está dizendo que se você busca a Deus com fé, Deus vai recompensar você. Como recompensou aquele centurião, como recompensou o soldado Santos, Deus tem bênçãos para a sua vida maiores do que você imagina, maiores do que você espera, maiores do que você deseja. E Ele vai te surpreender. Mas você tem que fazer a sua parte. Fé e buscar. E Ele vai te recompensar. É a hora da gente orar. E hoje está bonito, porque a roda vai ser grande. A gente tem
quase 50 pessoas aqui hoje. Então vamos fazer aqui, ó, o círculo desse lado, o círculo desse lado. E a gente, todo mundo bem do ladinho do outro, para a gente pedir a bênção desse Deus que quer recompensar a gente por ser fiel a Ele. Pode vir que tem espaço para todo mundo. E eu só vou orar quando a Dora vier. Só um pouquinho para frente aqui. Olha lá que bonito. Quem que está com a câmera? Para o pessoal em casa ver. Mostra lá a casa. Olha, a roda hoje vai faltar espaço. Que bom. A gente vai pedir para Deus abençoar a gente. E essa semana, se prepare. Deus vai te abençoar. Você vai sair daqui pensando no encontro do centurião com Jesus. E aí vai chegar o dia que você vai contar o seu testemunho. Você vai dizer, Deus realmente me recompensou por ter fé e por ter buscado Ele. Vamos orar e entregar nossa vida a Jesus mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado de todo o coração por tudo que o Senhor faz por nós, por todas as bênçãos que nós recebemos, acima de tudo pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, pelos privilégios e oportunidades que nós temos, ainda num mundo de pecado, de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas contigo, Senhor, a gente consegue ter paz. No mundo de guerra e violência, a gente encontra um abrigo, um refúgio em Jesus. Abençoe cada um que veio aqui hoje. Que ninguém saia daqui sem sentir o teu amor e a tua presença, sem sentir a tua bondade e o teu carinho por nós. Abençoe, cada um tirou tempo precioso para vir aqui, passar alguns minutos, uma hora na tua presença, recebendo o teu poder, o teu amor e a tua bondade. Nos abençoe, Senhor, e faz de cada um de nós um soldado, um centurião no teu exército, para a gente testemunhar de ti e do teu amor. Vem nos abençoar nessa semana e aqueles que estão em casa também acompanhando online. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.